Olá, minha amiga, você tá no Café com a Letícia, um tempo de devocional para mulheres aqui no YouTube. Então já pega o teu café, a tua Bíblia e vem comigo. A palavra de hoje tá lá em Eclesiastes, no capítulo 3. Eu quero ler ela contigo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e o tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Eu acho que essa é a parte mais difícil para mim entender, para mim e para você. Quando eu me tornei mãe, eu sempre levo as coisas para maternidade, né? Quando eu me tornei mãe, eu achei que o primeiro ensinamento que Deus estava me ensinando ali na prática de fato era sobre amor. Mas não era isso. Na verdade, a primeira coisa que ele me ensinou foi sobre tempo. De repente, de um dia pro outro, eu tenho um bebê pequeno nos meus braços, que depende 100% de mim. Eu tenho uma casa que virou do avesso, eu tenho uma rotina completamente nova. Eu preciso me desdobrar. Eu não consigo me alimentar direito, eu não consigo tomar um banho direito. Eu tenho um bebê que mama de 3 em 3 horas, se não menos. Eu não consigo dormir direito à noite. E de repente, eu me dou conta que eu tinha tanto tempo antes de ser mãe. E agora parece que eu não tenho mais controle nem sobre o meu tempo. Nem sobre o tempo que eu vou dormir, nem sobre o tempo que eu vou conseguir permanecer acordada. E aí, de repente, 3 horas seguidas de sono viram uma vitória. 5 minutos de banho é um privilégio. E eu me vejo perdida nas minhas versões entre quem eu era e quem eu tô me tornando. E aí que eu me dou conta de que eu nunca tive o controle sobre o tempo. E o meu tempo sempre pertenceu a Deus. E eu sempre tentei assumir o controle. Deus não estava me tirando o controle do tempo. Ele estava me mostrando que o tempo pertence a Ele. Assim como os processos, assim como as estações, assim como tudo está sob o controle dele. E quando eu entendo a autoridade e a soberania de Deus, eu me submeto como filha a essa autoridade. Eu me submeto aos processos, eu me submeto ao chamado, eu me submeto aos planos que Deus tem para mim. Isso dói, dói. Porque muitas vezes Ele nos pede para abandonar pensamentos, sentimentos. Na verdade, a primeira coisa que morre é o velho homem. A primeira coisa que Ele nos dá uma nova vida nele. Nós nos tornamos filhas, nós nos tornamos uma nova criatura a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ali no ato do batismo, quando nós aceitamos publicamente, quando nós descemos as águas, morre o velho homem, a nossa versão anterior, e nós nascemos de novo. Uma nova vida nos é dada através de Jesus. Só que para essa nova vida ela chegar, ela não chega assim, aceitei Jesus, pronto. Não, é um processo. É um processo de eu me transformar na nova versão. A nova versão que caminha com Jesus. Comigo demorou assim 1 ano. Depois do meu batismo, de eu estar buscando ali o Senhor, buscando cultivar um relacionamento com Deus através de Jesus. Depois de eu ter aceitado Jesus publicamente, gente, demorou 1 ano. 1 ano
para eu começar a entender que a nova versão, a nova Letícia precisava nascer e que isso não seria fácil. Cada um tem um tempo. Eu digo, né? Cada um vai ser submetido a um processo no tempo que Deus tem estabelecido. Comigo foi dessa forma e hoje eu entendo que era o tempo, era o processo, era um tempo de cura, era um processo que eu precisava viver. E aí o Senhor, ele foi me constrangendo de algumas coisas que eu fazia, que pra mim não tinha nada a ver. Só que ele começou a mostrar a forma como ele estava me vendo. E doeu, mas ele me corrigiu em amor. Não pra me culpar, não pra me dizer, olha, você tá errada naquilo que você tá fazendo, olha que feio. Você nem parece minha filha. Não, isso aí quem faz é o inimigo. Deus não, ele nos constrange com amor. Ele me mostrou como ele estava me vendo. Ele me disse, filha, você é melhor do que isso. Aquilo que eu tenho pra você é melhor do que essa imagem aqui que você tem sobre você. E aí que eu fui mudando. Coisas que eu achava que não tinha nada a ver. Porque eu achava que Deus olhava o meu coração. Deus olhava também as roupas que eu tava vestindo. E uma das coisas que nós fazemos assim no automático muitas vezes é tentar controlar o tempo que a gente tem. Só que o tempo, ele não é nosso. Ele é do Senhor. E eu entendo isso quando eu entendo a autoridade, a soberania de Deus, inclusive sobre o tempo. E é aí que eu me submeto à autoridade, à soberania e me submeto ao tempo dele. E foi o que eu fiz nesse período. Eu entendi a autoridade, a soberania de Deus. O Senhor, ele me curou na paternidade. Ele restaurou a paternidade dele, me mostrou que ele era o meu verdadeiro pai. E ali que o Senhor foi trabalhando em mim. Isso não aconteceu do dia para noite, isso foi um processo. E se submeter aos processos de Deus é se submeter à autoridade e à soberania dele. Eu gosto muito de comparar as estações que nós vivemos, né, de amadurecimento na fé com as estações do ano, né? Primavera, verão, outono, inverno. Muitas vezes o Senhor vai nos levar, nós viveremos invernos, desertos, onde a nossa fidelidade ela é testada e onde a fidelidade de Deus é revelada. A partir do momento que nós honramos e nós escolhemos permanecer, mesmo em meio às dificuldades. E assim como essas estações elas passam e novas fases elas chegam. Assim como terá o tempo de colheita, que nós veremos e colheremos os frutos daquilo que foi semeado, daquilo que foi cultivado no secreto com o Senhor. E é ali que a gente se alegra, mas a gente também não pode se esquecer de se alegrar também no deserto. Tem o tempo de cura que dói, onde o Senhor ele expõe as feridas, expõe tudo aquilo que precisa ser perdoado, tudo aquilo que precisa ser restaurado em nós. E é assim que nós vamos crescendo e amadurecendo, e é assim que a nova versão nossa ela vai surgindo. É assim que a nova criatura, a filha, ela vai nascendo. Não é de um dia pro outro, assim, não é algo instantâneo. E muitas vezes eu e você, nós não nos submetemos aos processos de Deus, porque a gente acha que a gente sabe o tempo certo de todas as coisas. Mas a palavra diz que, lá em Eclesiastes 3, no versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Dessa forma, ele sabe qual é o tempo. Ele sabe qual é o melhor tempo. Ele sabe tudo aquilo que ele escreveu para nós. Todos os planos, tudo aquilo que já foi escrito muito antes de eu e você nascer. E ele fez tudo isso porque ele nos amou primeiro. E é por isso que hoje nós temos o privilégio de amar. E de viver. E de com muita alegria viver os processos que ele tem para nós. Por isso, você não tá atrasada. Porque os outros estão crescendo e você não. Você não está atrasada
porque aquela mãe tá fazendo as coisas melhor que você. Você não se mede por essa régua desse mundo, pelo que as pessoas falam, pelo que as pessoas vivem, pelo que as pessoas postam. Essa não é a tua régua de medida. A régua de medida que você precisa usar é a régua que vem do Senhor. É Ele quem te dirá qual que é o tempo certo de cada coisa. É Ele que dirá se você está atrasado ou não. Não as pessoas ao seu redor, não as circunstâncias, não os problemas. E a primeira coisa que eu e você precisamos fazer é entender a soberania e a autoridade de Deus sobre todas as coisas. Entender que eu e você, nós somos pequenas. E é exatamente assim que Ele nos quer, pequenas, pra gente caber na palma da mão dEle, entende? Pra gente se submeter, pra gente ocupar o nosso lugar de filha. Isso aí você precisamos estar conscientes de que a nossa carne, ela é tendenciosa, ela sempre escolherá o caminho mais fácil e olhará com maus olhos, ela sempre entenderá como se a gente tivesse atrasada, como se a gente tivesse que assumir o controle, controlar o tempo e controlar tudo. E é ali que a gente acaba pecando e se rebelando contra Deus. O que eu e você precisamos fazer hoje, o primeiro passo é entender que eu preciso estar sob a autoridade de Deus. Eu não posso assumir o meu lugar de filha tentando assumir o lugar de Deus na minha vida. Muitas vezes a gente faz isso e não se dá conta. Quantas vezes você já tentou ser Deus e controlar as coisas na tua vida? Coisas que nem estavam sob o teu controle. Coisas que não estavam sob o teu governo. Coisas que Deus não te pediu para fazer. Com os nossos familiares, com nossos filhos, com as pessoas próximas. E ali a gente peca. Ali a gente se afasta de Deus. Quando nós tentamos exercer algo que Deus não nos chamou para fazer. E foi a mesma coisa que Satanás fez antes de cair. Ele caiu porque ele tentou ser Deus. Ele queria assumir o lugar de Deus. Ele queria ser Deus. Quantas vezes eu e você fizemos isso na nossa vida em atitudes simples e a gente não se dá conta? Inclusive quando nós tentamos controlar o tempo. Saber que isso não é um controle nosso. Isso não está sobre as nossas mãos. O controle, ele é do Senhor. E agora, o que eu e você precisamos fazer hoje é pedir perdão para Deus sobre isso. Sobre todas as vezes que nós tentamos assumir o controle, tomar rédeas de situações que não nos pertenciam, assumir o controle das nossas vidas, sabendo que esse controle ele pertence ao Pai. Assumindo a nossa posição debaixo da autoridade dele. O Senhor, ele é um Deus de ordem. Ele é um Pai amoroso. Ele é um Pai misericordioso. Ele nos perdoa e glória a Deus por isso. Mas nós precisamos reconhecer isso diante dele. Nós precisamos pedir perdão. Nós precisamos nos submeter ao nosso lugar. Nosso lugar de filha, sim. Mas debaixo da autoridade dele. Eu preciso ser submissa a ele. Ai, ai. É difícil? É difícil. Hoje a nossa oração sincera precisa ser essa. Senhor, eu me arrependo de ter tomado controle, de ter tomado controle inclusive do meu tempo. Eu peço perdão a Ti, Pai. Eu me arrependo e em nome de Jesus eu peço perdão. E eu reconheço a Tua autoridade, Pai, a Tua soberania sobre a minha vida. Sobre todas as áreas da minha vida, sobre o meu tempo, sobre todas as circunstâncias. E eu me posiciono debaixo da Tua autoridade. Eu só quero fazer as coisas se eu for autorizada por Ti, Pai. Eu só quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Para isso eu preciso me submeter a essa autoridade. Para isso eu preciso cuidar, porque esse é um pecado que muitas vezes eu e você cometemos e a gente não se dá conta, porque a gente faz no inconsciente e isso reflete as relações que nós tivemos. Muitas vezes você teve que ser uma pessoa independente. Você teve que se virar sozinha, muito cedo. Pagar tuas contas, correr atrás dos teus sonhos, batalhar, trabalhar,
Você não teve ninguém que cuidou de você. E talvez até hoje, dentro dos teus relacionamentos, você tenta ser independente, você tenha dificuldade de se submeter, de estar sob a mesma missão que uma pessoa, de se submeter à autoridade. Talvez você teve dificuldade de se submeter à autoridade dos teus pais, lá na tua infância, na tua adolescência. E isso reflete muito do teu comportamento que você tem hoje com Deus. Mas dá tempo de restaurar e resgatar isso. Você pode fazer isso hoje, através de uma oração sincera, entendendo que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E eu preciso me submeter à autoridade de Deus, ao tempo de Deus e aos processos que Ele me propõe. Se essa palavra ela fez sentido para ti, compartilha com uma pessoa que está precisando ouvir isso hoje. E a gente se vê no próximo Café com a Letícia. Já se inscreve no canal, já deixa teu like. E a gente se vê na semana que vem.